Deus abençoe. Amém. Boa noite a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Uma alegria para todos nós estar em companheirismo, em comunhão uns com os outros. Amém. Nós vamos ler em Provérbios capítulo 31 e também no livro de Cantares, no capítulo 6. Deus nos conceder graça aqui, nesta noite, para falar quem é essa mulher virtuosa. Todos acharam em Provérbios 31? A partir do verso 10, vamos ler aqui alguns versículos. Minha tradução às vezes fica um pouquinho diferente aí, mas o sentido vai ser o mesmo. Quem consegue encontrar uma mulher virtuosa, porque seu preço é muito acima dos rubis. O coração do seu marido confia seguramente nela, de maneira que ele não terá necessidade de despojo. Ela o fará bem e não mal, todos os dias da sua vida. Ela busca lã e linho e trabalha de boa vontade com suas mãos. Ela é como os navios mercantes, traz de longe a sua comida. Ela também se levanta enquanto ainda é noite, e dá mantimento à sua casa, e uma porção às suas servas. Ela considera um campo e o compra, ela planta uma vinha com o fruto de suas mãos. Ela cinge os seus lombos de força, e fortalece os seus braços. Ela percebe que sua mercadoria é boa, sua vela não se apaga de noite, e estende as suas mãos ao fuso, e suas mãos se seguram à oca. Ela estende sua mão aos pobres, sim, ela faz sua mão alcançar os necessitados. Ela não tem medo da neve na sua casa, porque toda a sua casa está vestida de escarlata. Agora em Cantares, capítulo 6, lê também a partir do verso 10. Quem é esta que aparece como a manhã, formosa como a lua, clara como o sol, e terrível como um exército com bandeiras? Eu desci ao jardim das nogueiras para ver os frutos do vale, e para ver se as videiras floresciam, e se as romãzeiras brotavam. Ou antes de eu estar consciente, minha alma tornou-me como as carruagens de Aminadab. Retorna, retorna, ó Sulamita, retorna, retorna para que nós te vejamos. O que vereis na Sulamita? Como se fossem a companhia de 2 exércitos. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, eterno Pai, nós necessitamos mais uma vez do Teu Espírito Santo para que possa abrir as Escrituras para nós, assim como o Senhor abria para os discípulos, para a Tua igreja ali na primeira vinda. Nós agora tomamos a Tua palavra escrita para que agora, Pai, o Senhor possa tomar, ó Deus, através do Teu Espírito Santo, nos trazer a inspiração desse texto e vivificá-la nos nossos corações, Senhor. Unge os ouvidos, os corações, purifica os meus lábios, para que eu possa falar aquilo que o Senhor deseja nesta noite para os Teus filhos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode se assentar. Uma leitura um pouquinho extensa, mas para
dar base aqui para iniciar este assunto que eu creio que Deus colocou no meu coração para essa noite. Dentre tantos assuntos que eu poderia falar, eu fui procurar o que Deus queria que eu falasse. Então, creio que Deus vai nos conceder aqui um bom tempo. Amém? Já tivemos uma boa parte aí dos louvores, fomos abençoados. E agora creemos que estamos prontos para ouvir o que Deus tem a nos dizer. Amém? Então, quem é essa mulher virtuosa? Provérbios 31 e Cantares no capítulo 6. Para a gente dar início sobre essa mulher. Claro que já falando que essa mulher virtuosa é essa noiva da sétima era, essa noiva que, como Adão, como o primeiro Adão, Deus tirou dele uma esposa, Deus tirou dele uma adjuntora, como diz as Escrituras, e lá no capítulo 2 de Gênesis, por volta do verso 24, Adão fala, depois de Deus o colocar para dormir, depois de Deus colocar Adão em um profundo sono, e Deus tirar aquela mulher, aquela esposa de Adão, ele diz: osso dos meus ossos, carne de minha carne. E Adão estava apontando para o segundo Adão, que viria na segunda vinda, e esse segundo Adão, Deus também o colocou para dormir. Quando nós lemos em João capítulo 19, ou Mateus capítulo 27, na crucificação, Jesus Cristo, segundo Adão, também foi colocado para dormir, porque Deus queria tirar agora essa segunda Eva desse Adão. E nós vemos, quando aquele Adão, quando Jesus é ferido, quando eles transpassam aquela lança, conforme João capítulo 19, ali saiu água, saiu sangue e saiu espírito. E o profeta mostra em várias citações que aquilo estava tipificando o novo nascimento, as 3 etapas da graça: a justificação, a santificação e o batismo do Espírito Santo, mostrando que Deus estava tirando dele, desse segundo Adão, uma Eva. Mas quando nós vemos na exposição das eras, essa primeira Eva, ela também cai. Assim como a Eva lá do Jardim do Éden arrazoou a palavra, não pôde esperar que Adão dissesse a palavra e viesse a multiplicação e viesse a manifestação dos filhos de Deus, essa segunda Eva também, no concílio de Niceia, ela se organiza oficialmente, tomando para si a organização, deixando a palavra de Deus em segundo plano. Mas nos nossos dias, Deus tem levantado uma Eva pela palavra, uma noiva que tem sido gerada pela palavra. Então quem é essa que não arrazoou, que não duvidou? Nós vamos ver em alguns quadros das Escrituras que nós estamos sendo identificados nesta mulher virtuosa. Amém? Amém. Aleluia. Em Gênesis, no capítulo 16, Sara, que ainda se chamava Sarai ou Saraí, como queiram, e Abrão, ainda estava nessa velha carne, ainda estava naquela vida de esterilidade. Ela não conseguia gerar filho para Abraão, ou para Abrão ainda, e ela teve uma ideia, uma sugestão para Abraão de oferecer-lhe Agar, e Sarai oferece Agar para Abrão, e Abrão, meio que sem muita saída diante daquela situação, aceita aquela sugestão e gera um filho de Agar.
Mas esse filho vem antes da mudança de nome. Esse filho vem antes de um novo nascimento para Sara, de uma nova vida para Sara. Esse filho vem de um arrazoamento de Sara e não da palavra de Deus para Abraão, de que Abraão teria um filho de Sara. Então aquilo produz Ismael, um filho segundo a carne, um filho segundo a vontade, o arrazoamento, o pensamento da carne. E aquilo logo trouxe problema. E Saraí aqui está tipificando muitas vezes pessoas, ou nós, no início, em algum período da nossa vida, que ainda não chegamos a este processo das etapas da graça, que não alcançou ainda o nascimento no reino de Deus, para que possa crer em Deus e descansar naquilo que Deus falou. Aqui foi um filho gerado pela dúvida, pela avaliação, pela análise das condições humanas, porque Abraão ainda podia gerar, mas Sara nunca tinha podido até então, era estéril. Então ela olha para as condições de Abraão, enquanto ele ainda podia, ela pensou, essa é a última oportunidade. Então estava ainda representando essa velha vida, essa vida que vem através da decisão que Eva tomou, essa vida, este corpo que vem através do resultado do pecado. Mas isso nós vamos encontrar em Gênesis capítulo 16. Mas quando nós vamos caminhando, quando nós vamos acompanhando a vida de Saraí, ela também teve um encontro com Deus. Ela também teve um encontro com Elohim. Abraão recebeu a visita de Elohim, e Sara, mesmo que ainda não tinha alcançado aquele posicionamento de Abraão, mesmo que ela ainda não tinha chegado àquele nível de fé, mas Elohim discerniu os pensamentos e as intenções do coração de Sara, e aquilo pode ter sido algo doloroso para a carne, dela ter tido aquela resistência com ele, dela ter sido descoberta do que ela estava pensando, de como ela estava agindo, da vida ainda de dúvida. Mas aquilo foi um novo dia para Sara. Aquilo foi uma virada de esquina para Sara, porque após aquilo nós vamos ver que daí os próximos capítulos a promessa é concretizada, nasce Isaac, e nós chegamos no capítulo 21 de Gênesis, quando Isaac já é desmamado, e ali Abraão faz um grande banquete, comemorando isto, e Agar e Ismael começam a zombar de Sara. Aqui Sara já teve o seu nome mudado, já era agora uma nova criatura, já tinha tido experiência com Deus, já tinha alcançado a promessa. Esse filho que nasceu já era o Espírito Santo na vida de Sara. Aquele ventre que não podia gerar, que até então não podia crer, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e a palavra de Deus é espírito e vida. Então aquele ventre estava morto, mas agora tinha nascido Isaac, o filho da promessa, como diz ela, o sorriso, o riso, a alegria voltou para a casa de Sara, porque agora não tinha mais um ventre morto, agora tinha vida, o Espírito Santo vivificou aquele ventre. Glória a Deus, aleluia. Quem é essa? Uma Saraí, mostrando o estado nosso natural de duvidar, de não conseguir aguardar a promessa se cumprir, de não conseguir confiar em Deus. Mas agora
é uma mulher que fala e Deus diz para Abraão: faça o que ela está dizendo. Amém. Veja, Gênesis 21, a partir do verso 8. E cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão: ponha fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com Isaque, meu filho. Amém. Veja, até então isso não estava escrito. Olha o que Sara está falando: ponha fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com Isaque, meu filho. Duas heranças distintas. Amém. E Sara está separando isso. Veja, porém Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Mas também o filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua descendência. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, tomou um pão num odre de água e os deu a Agar. Veja a diferença agora de estágio na vida de Sara. Agora ela está dizendo para Abraão, veja que tipo nós temos aqui. Nós temos Deus, temos Sara, um tipo da igreja, da noiva. Abraão, o profeta de Deus. Quando nós lemos na mensagem, por exemplo, Dores de Parto, a partir do parágrafo 205, o profeta chama a atenção que nos seus dias nós tínhamos um Billy Graham, tínhamos um Oral Roberts e tinha um William Branham. E ele chama a atenção para as 7 letras do seu nome e cita Abraão, também 7 letras, chama a atenção para o H. E Abraão era um profeta de Deus, o qual Deus revelou para ele coisas futuras. Gênesis 18, Gênesis 19, Deus mostrando o que aconteceria em Sodoma muito antes do acontecimento. Amém. Então nós temos Deus, o profeta e a noiva. E agora nós vamos ver um quadro nos nossos dias disso se repetindo. Deus dizendo para o profeta: ouça a igreja, ouça a noiva, o que ela está dizendo, como lá no Apocalipse, o Espírito e a noiva dizem: vem. Agora o amém dessa igreja, dessa noiva ômega, fechando com a palavra. Aleluia. Glória a Deus. E aí nós vemos em Gálatas, no capítulo 4, a partir do verso 22, veja o que Sara falou lá em Gênesis, agora no Novo Testamento, porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, por promessa, o que se entende por alegoria, porque estas são as 2 alianças, uma do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. O que a incredulidade faz? Nos aprisiona, nos deixa presos, condicionados ao pecado. Mas o que os filhos da promessa, através desse novo nascimento, estão livres do pecado? Isaque representava esse filho da livre, Ismael, o filho da escrava, da serva Agar. E quando nós chegamos a esse estágio, filhos da promessa, através destes passos que nós conhecemos, das etapas da graça, do batismo, somos inseridos no corpo de Cristo e agora nós podemos herdar as promessas de Deus. Amém. Aleluia. Então nós podemos ver 2 estágios de uma mesma mulher, mas chamando a atenção para esse estágio de Gênesis 21. Em Gálatas capítulo 4, Paulo chamando a atenção
para essas duas alianças. Versículo 25 agora. Ora, esta H é Sinai, o monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos, mas Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós, porque está escrito: alegra-te, estéril, que não dás à luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que tem marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaque. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito? Assim é também agora. Mas que diz a Escritura? Lança fora escravo seu filho. Veja o que diz a Escritura. O que ela falou agora é Escritura. Porque o que ela falou era segundo a vontade de Deus, era segundo o pensamento de Deus, sendo expresso agora através desta igreja. Então quem é esta? Nós olhando para os nossos dias, quem é esta que está expressando agora a palavra, aquilo que era a vontade de Deus, segundo a sua própria palavra, as Escrituras? Porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Glória a Deus. Glória a Deus. Na mensagem, o intervalo, ou a brecha das eras e os selos, no parágrafo 101 em diante, só para dar um contexto, para chegar uma citação aqui para conectar com Gênesis 21. Sara, agora falando a palavra, Abraão, o profeta, dando amém, a palavra dando amém. Agora a fé, Abraão com a esposa Sara estão unidos. Esse mesmo nível de fé não é o que precisamos chegar? O profeta chegou naquele nível da estatura do varão perfeito, pôde atingir o posicionamento de adoção. Não é onde nós queremos chegar? Não é onde Sara chegou? Agora ela pôde falar, e Deus disse para Abraão: dê ouvidos a tudo que ela disse. Então, para contextualizar aqui agora, nessa sequência, na brecha, uma citação aqui no parágrafo 103. Adão perdeu sua herança, a terra. Agora ela passou da sua mão para aquele a quem ele a vendeu, Satanás. Ele vendeu sua fé em Deus pelos arrazoamentos de Satanás. Portanto, sua vida eterna, seu direito à árvore da vida, seu direito à terra, pertenciam a ele. E ele perdeu o direito a isso por completo para as mãos de Satanás. Ele passou isso da sua mão para Satanás. Portanto, agora ela tem estado, ela retornou, foi poluída. E a semente de Adão destruiu a herança que Adão deveria ter tido, que é a terra. Isso mesmo. E o profeta estava falando aqui antes que Adão podia falar para a montanha, mover para lá, mover para cá. Ele tinha a herança, né? Tinha o que nós desejamos, o poder da palavra. Falava as coisas aconteciam, dava nome aos animais e aquilo era chamado da forma que ele chamou. Cristo é o mistério de Deus revelado. No 163. Qual é o seu propósito agora? Expressar-se como um filho. Veja, agora que nele possa habitar a plenitude da divindade corporizada. Eu tenho Colossenses colocado aqui, bem diante de mim. Vê? Através de toda a Escritura, esse é que foi o propósito de Deus. Então,
e através desta vinda deste filho, sua cruz, o sangue, diz aqui, de sua cruz, para que ele pudesse reconciliar consigo um corpo, uma noiva, a qual é Eva, a segunda Eva. E Deus deu isto em um tipo, como ele fez com Moisés e todos eles. A mesma coisa ele fez em Adão e Eva, dando um tipo, que eles eram Cristo e a noiva. Ele é o segundo Adão, a igreja é a segunda Eva. Então nós estamos olhando para esses tipos do Velho Testamento para chegar nos nossos dias, olhando para esta sombra para chegar na realidade dos nossos dias. Os irmãos estão captando? Amém. Não dá para ir atropelando aqui, senão não dá para compreender o que estamos tentando dizer aqui. Nós olhamos para Sara, olhamos para Abraão, Deus, falamos do primeiro Adão, da primeira Eva, para chegar a quem é essa? Quem é essa mulher virtuosa de hoje? Nós lemos Salomão descrevendo sobre aquela mulher, aquela sulamita, Salomão que teve tantas mulheres e encontrou naquela virtude, encontrou naquela tantas qualidades, tantas características que em outras ele não encontrou. Salomão, o filho de Davi, nós sabemos para o que isso aponta. Jesus, o filho de Davi, que vem para cumprir esse ministério, esse ofício no milênio, como um tipo lá de Salomão e Davi. Então, ele está olhando para essa mulher. Que mulher é esta que volta em Apocalipse 19? É essa mulher virtuosa. Mas nós vemos ela aqui nos nossos dias. Claro que em cada era o seu grupo, mas nós estamos olhando para ela nestes dias, a preparação dela nesses dias, para do outro lado essa mulher virtuosa ser apresentada como Salomão estava apresentando essa mulher virtuosa para o seu reino. Então veja, a mensagem ouvi, mas agora vejo, a partir do parágrafo 151. Veja a conexão disto com Sara, no capítulo 21 de Gênesis, quando Sara está dizendo sobre a herança dela, mulher livre, do seu filho não herdar junto com Ismael, junto com o filho da escrava. Ela falando a palavra, Abraão, um tipo do profeta, dizendo, ouvindo o que ela disse, e Deus falando com Abraão. Pode selar com amém o que ela disse, tanto que virou escritura, como nós lemos lá em Gálatas. Então veja, lembre-se disso para você poder ver esse quadro aqui com essa irmã. A irmã, eu ouvi lá na mensagem em inglês, vou tentar pronunciar aqui, a irmã Hatch White, como muitos pronunciam aí, Hat, né? Mas, na verdade, não é assim que pronuncia, mas é essa irmã conhecida como Hat Moser, né? A irmã Hatch White. A partir do parágrafo 151. Ouvindo em Jeffersonville, agora, a uma família chamada Wright. O irmão Woody e eu descemos ali para vê-los. Eles fazem o vinho da comunhão para a igreja. A pequena Edith estava sentada ali no quarto, uma garotinha aleijada, que tinha estado doente por toda a sua vida. Então sempre confiamos em Deus para curá-la. Sua irmã, uma viúva, seu esposo tinha morrido, seu nome era Hatch. Uma pequena mulher muito humilde. E quando o irmão Banks e eu saímos para apanhar um coelho para ela, eles haviam assado um enorme bolo de cereja e me fizeram assentar e comer. Capte isso, irmãos. É necessário um pouco de esforço para vencer esses sentidos naturais
Mas para que isso penetre no seu coração, não perca isso. Estávamos todos assentados ao redor da mesa, falávamos sobre isto. Isto tinha acontecido há poucos dias antes. Isso aqui que ele está falando é a questão dos esquilos. Creio que os irmãos já ouviram isso, mas essa experiência do profeta, a questão dos esquilos, né? Mas era isso que ele estava contando aqui nesse companheirismo. Enquanto eu estava sentado ao redor da mesa, falando sobre isso, de repente eu disse: o que poderia ter acontecido? Eu disse: irmão Wright, e o irmão é um homem idoso, caçou esquilos por toda a sua vida. Daí outro nome aqui que eu não lembro como é que pronuncia. O irmão é perito na caça de esquilos. O irmão Wood, o irmão também é. Eu os tenho caçado desde garoto. O irmão alguma vez já viu um esquilo em uma moita de sicômoro e de alfarrobeira? Não, senhor. Ou seja, era uma coisa possível de acontecer. Eu disse: eles simplesmente não estavam ali. Então, por que eu li aqueles parágrafos anteriores ali do arrazoamento, Adão perdendo a herança devido à incredulidade, o arrazoamento ali de Eva? Porque nós vamos chegar aqui nesse ponto, onde o profeta está contando uma experiência que ele teve, que aqueles irmãos ali, especificamente essa irmã, que nós estamos lendo aqui, que vai ser destacada, não estava lá para ver aquilo. Como Sara, por exemplo, em várias das experiências de Abraão com Deus, não estava lá. Como nós, por exemplo, em várias experiências do profeta, ou em todas as experiências do profeta, não estávamos lá. E o profeta, o Abraão, foi um tipo do profeta. Nós falamos aqui das 7 letras do H. O profeta citou isso em várias mensagens explicitamente. Qualquer um que lê entende que estava apontando para ele. O profeta até colocou numa de suas filhas o nome de Sara. Os irmãos sabem? Então veja, quantos aqui estavam ouvindo isso com um fundo de dúvida? Mas o profeta, ali, nessa situação, é impossível ter esquilos. E o profeta está comentando sobre isso e levantando a questão. E eu disse: a única coisa que sei, isto é apenas o mesmo Deus. Quando Abraão precisava de um carneiro, ele era Jeová Jiré. Ele podia prover para si mesmo. Eu disse: eu creio que é a mesma coisa. E a pequena Red estava sentada ali atrás. Disse: irmão Branham, isto não é nada a não ser a verdade. Aleluia. Amém. Ela não duvidou. Quem é essa hoje que não duvida numa vírgula, numa letra da palavra, que está disposta a receber a totalidade, as coisas que eram, as coisas que são e as coisas que hão de ser, que não abre mão de um jota, de um tio, mas que recebe e crê em toda a palavra de Deus? Quem é essa? Glória a Deus, aleluia. Irmão Branham, isto não é nada a não ser a verdade. Amém. Aleluia. O profeta disse: ela disse a coisa certa. Quando ela disse aquilo, o Espírito Santo caiu naquele canal outra vez. Cada um deles sentiu isso. O Espírito Santo já não estava ali? Estava. Mas aquela super unção, a terceira puxada, estava começando a operar. E nós sabemos que é na terceira puxada que nós alcançamos essa fé de rapto. Então nós estamos tratando aqui da terceira puxada na vida de Sara, na vida de irmã Red e na nossa vida. Estamos tratando de um assunto para alcançar o nosso rapto. Agora,
Muitas pessoas aqui estavam ouvindo como ela estava ouvindo. Agora voltamos a Isaías capítulo 53, lá no verso 1. Quem deu crédito à nossa pregação? Quem está dando crédito à terceira puxada, ao alimento espiritual dado ao seu devido tempo para o arrebatamento, para a transformação? Quem está desejando isso? Quem é essa mulher virtuosa? Se Deus permitir aqui, nós vamos chegar ao ponto em que essa mulher, ela ama esse marido. É um relacionamento de marido e mulher. Ela não está aqui apenas para os benefícios de Deus, para as necessidades naturais, físicas ou o que seja, mas é um amor que move ela ouvir as coisas de Deus, ela saber das coisas de Deus. Então quem é essa que estava com Salomão, não só porque ele era o rei, um dos mais ricos que já teve em toda a história, não só porque ele era o rei, mas porque havia um amor, como cantamos aqui hoje. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Podemos fazer uma pregação bonita, florida, mas não vai produzir fé de rapto. E não estamos aqui para perder tempo. Se for para ouvir pregação bonita, é só acessar a internet, tem bastante. Mas nós queremos ouvir, é a palavra que vai transformar a vida. Se for para levantar audiência, é melhor ir a um jogo de futebol. Dependendo do time, levanta a torcida. Mas se a palavra falada não move a sua alma, se esse alimento que nós estamos recebendo da última hora não move o seu ser, então, aleluia. Ela disse a coisa certa. Quando ela disse aquilo, o Espírito Santo caiu naquele canal outra vez. Cada um deles sentiu isto. Eu me levantei e disse: irmã Hert, assim diz o Senhor. A irmã disse a palavra certa, como a mulher sirofenícia disse. Ela acessou agora o canal, que a superunção desceu. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, estamos falando da fé, da unção, da plenitude do Espírito Santo, que esses 16 elementos não vão suportar, segurar, que vai romper este véu de dentro para fora. Aleluia. É uma propulsão muito maior do que os foguetes que estão levando os bilionários para Marte, para o espaço. É verdade. Amém. Vai te levar para uma dimensão acima da estratosfera. Glória a Deus. A irmã disse a palavra certa, como a mulher sirofenícia disse. O Espírito Santo está falando comigo agora e disse para eu lhe conceder o desejo do seu coração. Eu disse: agora, se sou servo de Deus, se for isto acontecerá. Se não sou servo de Deus, então eu sou um mentiroso, e isto não acontecerá. Eu sou um enganador. Eu disse: agora prove e veja se é o Espírito de Deus ou não. Ela disse: irmão Branham, todos estavam chorando. Aquilo envolveu, tomou o ambiente. Ela disse: uma mulher simples, viúva, tinha ali uma parente ali aleijada, na cadeira de roda, era pobre. Quantas coisas ela podia pedir agora? Mas o que estava no coração dessa mulher? Quem é essa? Estamos falando de uma mulher virtuosa? Eu nem entrei no texto que eu li. É tremendo. Que ali tem
muito assunto, mas da forma que Deus guiar, nós vamos falando. Não era qualquer mulher, não estava em busca de resolver sua situação financeira. Ela podia fazer isso, não era errado. Ela podia pedir a cura ali daquela parente. Ela podia pedir qualquer coisa que não estava errado, mas o que estava dentro daquele coração? Quem é essa? Deus está procurando, não dentro dessa era de Laodiceia, porque Ele está do lado de fora. Como diz Apocalipse 2, Apocalipse 3, eis que estou à porta e bato. A procura dessa mulher virtuosa, que deseja essa herança que foi perdida, como nós lemos aqui na brecha, a herança que Adão perdeu. Aleluia. Quem é essa que está à procura? Como aquela mulher da parábola dos diademas, da dracma perdida. Amém. Eu tinha $20 no meu bolso. E antes o profeta fala aqui, tem uma irmã aleijada, sentada ali, e ela, dentro dos seus sentidos, ela não sabia o que pedir. Claro, tantas coisas vinham à sua mente naquele momento. No parágrafo 158, ela disse, no 157, o que devo pedir? Aleluia. Nós não sabemos muitas vezes o que pedir, mas aquela superunção desceu no ambiente e agora a palavra estava naquele coração para a palavra dizer amém à palavra. Amém. Aleluia. Então veja, Deus, o profeta e a mulher novamente, como lá em Sara falando a palavra, o profeta Abraão e Deus dizendo, Abraão, ouve o que ela está dizendo, agora não é mais Sarai, ou Sarai, não é mais aquela velha criatura, Abraão, não é mais dúvida, Abraão, agora é fé. Ela tem chegado a esse patamar que você está, ela tem chegado a esse nível, Abraão, ela agora tem um filho, ela produziu agora a promessa. Glória a Deus. Ela não é mais estéril, não aquela vida cristã mais seca. Amém. Como diz Salmos capítulo 1, bem-aventurados. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém, Jesus. Deixa eu ler aqui, Amém, Santo de Israel. Aleluia. já que veio. Verso 3 do Salmo 1: E ele será como árvore plantada junto aos rios de água, que produz seu fruto em sua estação, sua folha também não murchará, e tudo aquilo que ele faça prosperará. Aleluia. Não é mais aquela vida seca, agora tem a água, um tipo do Espírito Santo. Aí o profeta fala, eu tinha $20 no meu bolso para lhe dar, que ela havia doado. O profeta, com aquela compaixão no coração, queria devolver a oferta dela, ou o dízimo, quem sabe, né? A mulher não faz um capital nem mesmo de $200 por ano. Aquela pequena, velha, pobre fazenda, ela e 2 dos garotos. Seus rapazes tornaram-se como aqueles ricos, na idade de estudantes, vocês sabem, apenas respondões para sua mãe. E com 15, 16 anos de idade. E eles estavam ali de pé, rindo do que eu estava dizendo. Não seria uma blasfêmia contra o Espírito Santo que estava ali? Mas quem é essa? Quem sabe
Quantas mães já perderam a esperança de seus filhos? Veja, eles estavam debochando do Espírito Santo ali em carne. E a Bíblia nos diz que aqueles que blasfemarem contra o Espírito Santo, É verdade. mas, e se tiver uma mulher virtuosa? E se tiver uma mãe virtuosa, que está ali na brecha por esse filho, por esse parente, neste mundo, Aleluia. que não há mais esperança para as pessoas, que o quadro geral é dramático, é terrível, como esse aqui, quem sabe qualquer um de nós olhando para isso, pensaria, não tem mais jeito, se nem com a super unção dessa, aqueles meninos não convertem. Quem sabe os olhos naturais se dariam como perdido, mas Deus está procurando essa mulher, e é claro que Ele tem achado. Enquanto muitos estão agindo, jogando as pessoas para o juízo do trono branco, se não crê da mesma forma, enquanto muitos estão querendo doutrinar as pessoas, ao invés de trazer a vida de Jesus Cristo, apresentar o Evangelho, quer mudar as pessoas. O profeta não estava aqui doutrinando aqueles meninos, não estava aqui, quem sabe, pregando ali fortemente contra a rebeldia deles, mas estava trazendo o Cristo ressurreto, estava trazendo a vida, estava trazendo Deus em carne. E como aconteceu na primeira vinda, onde Jesus estava, as coisas não ficavam da mesma forma. Lázaro não pôde morrer enquanto Jesus estava perto. Jesus teve que ir para longe para Lázaro morrer. Verdade. Aleluia. E por que muitas vezes onde os cristãos estão ainda há morte? Porque ainda são sarai, ventre infértil. Mas se produzir vida, mas se produzir essa promessa, Isaac, veja o que vai acontecer. E eu disse, a irmã tem um pai e uma mãe assentados aqui, que são velhos. A irmã não tem nenhum dinheiro, peça por dinheiro e veja se não cai no seu colo. Peça por sua irmã e veja se ela não levantará e andará. Glória a Deus. Eu sabia então, como Jó, há somente uma coisa que você sabe quando você acerta isso. Aleluia. Disse, eu sei. Aqui estava eu diante de cerca de 10 pessoas. Eu disse, se isto não acontecer, então eu sou um falso profeta. Ela disse, o que devo pedir? Eu disse, depende da irmã fazer a sua decisão. Aleluia. Eu não posso decidir pela irmã. Ela olhou ao redor, uma pequena mulher, e de repente ela disse, irmão Brana, o maior desejo do meu coração é a salvação dos meus 2 filhos. Aleluia. Deus seja louvado. E eu disse, eu lhe dou os seus filhos. No nome de Jesus Cristo. E eles estavam zombando, rindo. Aqueles 2 baguncentos caíram no colo de sua mãe e renderam suas vidas a Deus. E foram imediatamente cheios do Espírito Santo. Então, imediatamente,
Possessão. Aleluia. Quantas pessoas batizaram no nome do Senhor Jesus Cristo, tomam as ceias, creem no profeta, ou pelo menos professa, tem 30, 40 anos de mensagem, até hoje não recebeu o Espírito Santo. E esses daqui estavam ali zombando, caçoando, zombando da sua velha mãe, da sua fé. Aleluia. Aleluia. Não é tempo de igreja, É verdade. não é o ritual, quase afogar as pessoas na água que garantiu. Glória. Necessário vos é nascer de novo. João capítulo 3. Nós precisamos do evangelho genuíno, Glória a Deus. dessa vida que estava em Jesus Cristo, que estava no profeta. Encontrar essa mulher virtuosa É verdade. é porque o desejo no coração das pessoas não é isso, não é a herança que a Bíblia fala que os filhos são herança. Aleluia. Ela desejou tomar posse da sua herança, ela requereu a sua herança, e Deus olhou para aquilo. É isso, porque Deus também requereu seus filhos, Deus também requereu a sua herança. Então ela disse a coisa certa. Glória a Deus. Aleluia. Mas é o Espírito Santo, essa super unção. Eu creio nisso de todo o meu coração. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Eu não creio que a mensagem é só uma teoria. Eu não creio que isso é só uma tradição que eu sigo desde antes de nascer. Eu creio que isso é real. Amém. Porque isto é a verdade. Deus tem autoridade para me matar ante estas pessoas em todo o país. Muitos de vocês aqui, estas pessoas em todo o país, muitos de vocês em Jeffersonville, em Posso Ouvir o Tabernáculo, louvar agora, amém? Porque eles estão assentados bem ali ouvindo isso, estão vendo? Porque é a verdade. O que é isso? É quando Deus, através de sua soberana graça, isto acontece. Aleluia. Aleluia. Que coisa! Coisa! Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Porque não somos uma denominação 27 de setembro de 58 a partir dos 180. Agora, se você alguma vez notar, observar essas eras da igreja, então concluiremos. Então, de manhã, iremos pegar estas outras coisas debaixo dos castiçais de ouro do tabernáculo judaico, no lado de dentro, próximo aos pães da preposição, e assim por diante. Havia 7 castiçais de ouro. Todos vocês conhecem isto. Está vendo? E há 7 eras da igreja. E aquilo fala semelhantemente a todas as 7 eras da igreja. Agora, se vocês notarem em Apocalipse 1, encontramos Jesus em pé nas 7 eras da igreja. E os 7 castiçais de ouro, quando ele virou-se e viu um semelhante ao Filho do Homem em pé, vestido como era? Era uma noiva em pé nos castiçais que foi tirada. Amém. Aleluia. Veja, isso aqui eu vou pegar só uma partícula desse assunto aqui, dessa escritura aqui, que está dentro do que nós estamos falando. Quem é essa? Amém. Apocalipse capítulo 1. Aleluia. Nós vimos Sara, nós vimos essa segunda Eva, que depois, após o segundo Adão, a partir da era de Éfeso, ela também arrasou e caiu igual a primeira Eva, igual Saraí, mas
Há uma mulher hoje como Sara, não como Sarai, mas como Sara. Veja essa irmã que nós lemos aqui sobre ela. Amém. Agora, Deus está nos mostrando a posição desta mulher. Quem é essa mulher para poder crer em toda a sua palavra? Em Apocalipse, no capítulo 1, fala a revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos coisas que em breve devem acontecer. E ele a declarou enviando-a por meio de seu anjo, seu servo João. E de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha e primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. A ele que nos amou e nos lavou de nossos pecados em seu próprio sangue. E nos fez reis, sacerdotes para Deus, seu Pai. A ele seja a glória e o domínio para sempre. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Falando aqui do Senhor, vou ler mais uma citação para embasar aqui onde eu vou chegar nesse versículo. E aí já vamos caminhando para o final. A visão de Patmos, a partir aqui do 38. Nenhum homem os pode arrebatar de sua mão, suas vidas não se podem alterar. A vida visível está ardendo e brilhando, dando luz e manifestações do Espírito Santo. A vida invisível, de dentro, está escondida em Deus e alimentada pela palavra do Senhor. Satanás não os pode tocar, nem mesmo a morte os pode tocar, porque a morte tem perdido seu aguilhão, o sepulcro tem perdido sua vitória. Amém. Graças a Deus. Amém. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de um vestido comprido e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Isso aqui, Apocalipse 1:13. Estava falando aqui do Senhor, de Jesus Cristo, aquele que era, que há de vir, o Alfa, o Ômega. Mas veja esse detalhe. Em meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de um vestido comprido e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Amém. E o que o profeta diz aqui na mensagem, porque não somos uma denominação, no 180, aquilo fala semelhantemente a todas as 7 eras da igreja. Agora, se vocês notarem em Apocalipse 1, encontramos Jesus em pé nas 7 eras da igreja e os 7 castiçais de ouro, quando ele virou-se e viu um semelhante ao Filho do Homem em pé, vestido de um vestido longo, como era? Era uma noiva. Era uma noiva em pé nos castiçais que foi tirada. Então nós estamos olhando através desses olhos de águia, da visão do 7º anjo, com esse binóculo, com esse colírio que ele deu para os nossos olhos. E você está se vendo agora. Não está vendo apenas Jesus, não está vendo apenas Abraão no quadro, agora você está vendo Sara, agora você está vendo a si mesmo. Quem é essa? Por isso ela pode falar agora o que ele quis que ela falasse, a coisa certa, porque ela foi tirada dele, como nós lemos em João capítulo 19, o profeta diz que como Deus colocou o primeiro Adão para dormir e tirou a Eva, Deus coloca Jesus para dormir e tira também uma segunda Eva. E agora, Deus tirou você através da palavra, te tirou dos sistemas, te tirou de tudo que é humanístico e o introduziu em Cristo.
como diz as Escrituras. Estamos assentados em lugares celestiais em Cristo Jesus e agora está olhando para Ele e vendo ela. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado. Mensagem Visão de Patmos. Ali está Ele, um semelhante ao Filho do Homem. Como a joia é embelezada pelo engaste do anel, assim também Ele é glorificado em meio das igrejas. É o dia do Senhor, porque João o vê de pé, não como um sacerdote, porém como um juiz vindouro. O cinto de ouro já não está rodeando a cintura, onde o sacerdote tem que tê-la enquanto ministra a Deus no lugar santíssimo. Agora está ao redor de seus ombros, porque agora ele não é o sacerdote, mas o juiz. Amém. Aqui já entra nesse outro assunto. Mas vou voltar aqui só um pouquinho agora em Esther, para finalizar. Então, quando nós olhamos para o Apocalipse 19, tantos eventos que nós temos ali, e olhando agora para Apocalipse 1:13, o qual o profeta diz que é ela, que é esta mulher virtuosa. Nós vamos no livro de Esther. Se você contar os livros da Bíblia, Esther é o 17º livro. E isso não é uma coincidência de maneira nenhuma. No 17º livro, nós temos a única vez na Bíblia que fala de uma rainha. E que nós encontramos personagens o qual se identifica justamente nos nossos dias, que formam um quadro perfeito do profeta, de Cristo, da esposa, Aleluia. E também do diabo. É verdade. Mas, quando nós vimos ali a irmã Red, não foi o profeta que falou, que trouxe ali o resgate dos seus filhos? Foi o posicionamento dela, foi a palavra que ela falou, que expulsou todos aqueles demônios, que venceu todos aqueles demônios. Amém. Quando nós estamos olhando para esses eventos futuros de Apocalipse 19, nós vemos, sim, não tiramos Jesus do seu cavalo, mas nós vemos que existe um exército, conforme no 4º selo, parágrafo 195 em diante, o profeta mostrando sobre esse evento, essa manifestação de Deus como Emanuel, como foi ali com Jesus. Nós vemos que Deus está dando para os seus filhos, para os seus profetas, para a sua noiva ali já esposa, essa vingança, essa herança agora concluída. Glória a Deus. Então, nós sabemos que Deus que opera essas coisas, mas nós estamos vendo Deus dando isso a essa mulher, a ela poder reclamar os seus filhos, e a ela agora, nesse quadro de Esther, Hamã, seu principal inimigo dos judeus naquele momento, um tipo do diabo ali, contrapondo, fazendo oposição aos filhos de Deus. E quando nós lemos ali no livro de Esther, no capítulo 7, no capítulo 8, no capítulo 9, Esther oferece 2 ceias. Nós vamos em Apocalipse 19, 2 ceias também. Nessa segunda ceia, Esther denuncia e declara quem é aquele inimigo. E quem que decreta para que aquele inimigo seja ali, enforcado na forca que ele mesmo fez? Esther. E se nós lemos no capítulo 9, aquilo foi escrito no livro das crônicas, com o nome de Esther. Então Deus está querendo mostrar a sua posição, querendo mostrar que se nós tomamos a palavra de Deus nas nossas vidas, da forma como nós devemos tomar, como tudo em nossa vida,
com uma fé total, sem nenhuma mistura, com nada de incredulidade, se nós assumimos esse posicionamento, então essa superunção, então esse poder que nós aguardamos, para que nós possamos chegar a esse estágio, isso vem acontecer nas nossas vidas. E a Bíblia nos mostra Deus operando isso através dessa mulher virtuosa. Amém? Amém. Que ali no capítulo 7 de Esther, vindo pois o rei com Ramã para beber com a rainha Esther, disse outra vez o rei a Esther no segundo dia do banquete: qual é a tua petição, rainha Esther? Se te dará. Qual é o teu desejo? Até metade do reino se te dará. Então respondeu a rainha Esther: se, ó rei, achei graça aos teus olhos, se bem parecer ao rei, dê-me a minha vida como minha petição e o meu povo como meu desejo. Porque fomos vendidos, e o meu povo para nos destruírem, matarem, aniquilarem de vez. Se ainda por servos e por servas nos vendessem, calar-me-ia, ainda que o opressor não poderia ser compensado à perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther: quem é esse? Onde está esse, cujo coração o instigou a assim fazer? E disse Esther: o homem, o opressor e o inimigo é este mau Ramã. Amém. Então Ramã se perturbou perante o rei e a rainha, e o rei no seu furor se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. E Ramã se pôs de pé para rogar a rainha Esther pela sua vida. Olha só, o diabo rogando aqui misericórdia. A rainha, você se identifica com Esther? Você se identifica com essa mulher? Amém. Vai chegar ao ponto que nós vamos incomodar tanto estes demônios aqui, este inferno aqui na terra, que nós não vamos ser mais suportados aqui nesta terra. Este é o ponto. Aqui não pode ser um lugar prazeroso para nós. Nós não podemos nos acomodar aqui, muito pelo contrário. Amém. A Bíblia diz que há um que o detém, então ele não consegue operar o seu trabalho de maneira total, de maneira plena, e nós também ficamos aqui presos. Então vamos resolver isso. Aleluia. E veja, está nas mãos de quem agora? De quem estamos falando? Desta mulher? Amém. Estamos falando de nós? Glória a Deus. Glória. E o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. E Ramã se pôs em pé para rogar a rainha Esther pela sua vida, porque viu que já o mal lhe estava determinado pelo rei. Tornando, pois, o rei do jardim do palácio à casa do banquete do vinho, Ramã tinha caído prostrado sobre o leito em que estava Esther. Agora a coisa complicou. Então disse o rei: porventura queria ele também forçar a rainha perante mim nesta casa? Saindo esta palavra da boca do rei, cobriram o rosto de Ramã. Então disse Arbona, um dos camareiros que serviam diante do rei: eis que também a forca de 50 côvados de altura que Ramã fizera para Mardoqueu, que falara em defesa do rei, está junto à casa de Ramã. Então disse o rei: enforcai-o nela. Enforcaram, pois, Ramã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. Mas, se seguir a leitura aqui no capítulo 8, tem todos os filhos de Ramã, toda a família parentada de Ramã. E esses vão sendo eliminados através das petições de Esther. E isso fica registrado. E o rei dá ouvidos ao que Esther falou. Nós não vimos isso no quadro de Sara? Deus disse a Abraão, ouça o que ela disse, e aquilo virou uma escritura. E agora nós temos Esther, que aponta para nós. Nós tivemos, contemporâneo a nós, a irmã Herd, ali com o profeta, e Deus falando, ela disse a coisa certa. Nós não queremos alcançar essa posição? Amém.
Não é só orar, não é só pedir, mas é como orar, como pedir. Nós não podemos chegar numa caminhada de 30, 40 anos de mensagem, trabalhando, gastando nossas energias à toa, fazendo propósito ou que seja à toa. Nós precisamos entender então como fazer. Esté, antes de se aproximar de Assuero, antes de entrar na presença de Assuero, ela se preparou, houve uma preparação. Amém. Essa semana eu postei um áudio falando com os irmãos sobre preparação. Se você vem para fazer as coisas para Deus de qualquer maneira, é claro que não vai ter super unção nenhuma, nem unção, quanto mais super. Glória a Deus. Aleluia. Nós não queremos aqui apresentar algo profissional para quem estiver vendo. Não importa quem está assistindo, nesse sentido, claro. O importante, acima de tudo, é para quem nós estamos oferecendo essa oferta, que é para Deus. Então nós não podemos fazer de qualquer maneira. Senão é em vão a sua oferta. Caim veio com toda a sinceridade, com tudo de bom que tinha, mas não apresentou da maneira correta, não adiantou. Não adiantou a boa intenção. De boa intenção. Então veja, Esté sabia a maneira, e olha o que Esté agora estava alcançando. Veja essa irmã que nós lemos, aproximou da maneira correta. Glória a Deus. E ela pôde dizer a coisa que o Espírito Santo disse amém. Então, se nós somos essa esposa do rei, estamos agora se aproximando dele para pedir pela nossa herança. Amém. Tudo que nos pertence, seja seus filhos, seja seus entes queridos, marido, mulher, o que seja, é sua herança. Mas tem uma preparação. E Deus está nos mostrando como fazer os processos. Amém. Glória a Deus. Mas quem deu crédito? Quem é essa mulher virtuosa que dá ouvidos, que ama esse esposo, que pode dar atenção ao que ele diz? Amém. É segredo de sucesso. Quando nós nos aproximamos do nosso rei, do nosso Deus, como essa mulher, como aquela sulamita, que o profeta conta, lavava suas vestes, estava ali amassando as uvas, e sempre sujava sua vestimenta, mas tinha ali um riacho, uma água ali, ela ia, lavava, porque ela cria, ela esperava que o rei, porque sabia que o rei Salomão iria visitar aquele vinhedo. Agora, nós dizemos que estamos aguardando o rei, estamos aguardando esse arrebatamento, e como nós estamos nos procedendo? Como nós estamos aguardando essa vinda? O profeta fala numa citação sobre aqueles que amam a sua vinda, usando aquela escritura que Paulo fala, agora me falha a memória de qual carta, para aqueles que amam a sua vinda, que Jesus, que Deus está vindo para esses que amam a sua vinda. Como nós estamos esperando, como nós estamos aguardando esta vinda? Olhe para esta mulher, quem sabe você esteja naquele estágio de saraí, de dúvida, de incredulidade, de levar as coisas de qualquer maneira. Mas aproveite a oportunidade. Amém. E dê esse passo. Glória a Deus. Amém? Amém. Então vamos ficar de pé. Obrigada. Aleluia. Glória. Teríamos mais material para continuar aqui,
Mas nós temos ainda o tempo, né? Estamos limitados ao tempo. Mas no terceiro selo, o profeta diz, né, parágrafo 171, quando mataram Jesus na cruz, a substância que saiu do seu corpo para formar o nascimento, feriram o seu lado, sangue e água saíram. E ele expirou, ele disse, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Então esses três elementos, como diz João, o apóstolo João, em uma de suas cartas, né? Esses três que testificam na terra, água, sangue e espírito. Nós desejamos chegar, irmãos. Estamos falando de pirâmide, falando de trombeta, de Ruth, de Noemi. Ruth já devolvendo esse filho para Noemi. Quem é essa mulher? Quem é essa Ruth? Que mulher virtuosa que deitou-se aos pés de Boaz, recebendo 6 porções, mas o desejo do seu coração era a sétima. Sétima fala de casamento, sétima fala de tomar posse dessa herança. Qual é o maior desejo do nosso coração? Não temos mais tempo a perder. Nós não estamos aqui contando historinha da Bíblia, empregando tempo de ensino, que não é simplesmente pegar escrituras e mensagens, chegar e repetir aqui. É necessário uma dedicação. Líder de cântico, músicos, toda a equipe que trabalha, é necessário uma dedicação. Agora nós que viemos assentar para ouvir a palavra, não podemos ser apenas participantes. Seja protagonista da sua vida espiritual. O nosso mentor, o nosso coach, o Espírito Santo, tem nos ensinado a não fazer como as nécias, deixando a vida, deixa a mensagem me levar, deixa o pastor me levar, deixa o meu marido me levar. Seja protagonista da sua vida, da sua salvação, da sua herança. Seja essa mulher virtuosa. Se Deus nos permitir uma oportunidade, vamos continuar isso para pegar o texto que lemos e explorar aqueles versículos. Vamos orar. Senhor Deus eterno Pai, nós desejamos, Senhor, alcançar esta posição dessa mulher virtuosa, Pai, que sabemos que o Senhor vem buscar essa, que é parte, que é osso dos teus ossos, carne da tua carne, Pai. Essa que é parte da tua palavra, Senhor. Essa que estava contigo desde antes do princípio, Pai. E nós temos nos identificado com a tua palavra, Senhor. Então nós cremos, Senhor, que isto é para nós, Pai. Ajuda-nos, Senhor. Acreditou do nosso coração, Pai. Que isso possa vivificar nos nossos corações e transformar as nossas vidas, Pai. De um simples participante da mensagem, um simples crente, frequentador de uma igreja da mensagem, para essa igreja, para essa noiva, para essa mulher virtuosa, Pai, que é protagonista, que estava aqui como Esther, sendo protagonista, Pai, declarando quem era Ramã, como Sara, sendo protagonista agora, podendo, ó Deus, ali falar uma escritura, discernir, ó Pai, uma herança, ó Jesus Cristo, que possamos tomar posse, meu Deus, não deixar nem um fio de cabelo, nem uma unha para o diabo, Pai. Tudo que o Senhor nos deu, que nós possamos tomar posse, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Uma salva de palmas para Jesus.